pessoal, estou eu aqui em outro setting para fazer essa gravação. Vocês estão acompanhando aí todo o nosso processo de mudança de país. Enfim, me sinto com vontade de explicar porque meu cenário tem mudado bastante aí nas últimas gravações, nos últimos meses. Mas a gente agora chegou no apartamento onde a gente vai de fato morar e chegou mesmo, assim, tipo, há pouco tempo. Então ainda tá tudo meio por organizar, tô aqui um pouco improvisada, sem minhas plantas, sem meus quadros, né, assim, mas com uma folha em branco, uma parede em branco aqui pra começar uma nova fase de vida. E fico bem feliz de estar seguindo aqui com esse projeto do Potenciar, para a gente ter esses momentos, ou para eu compartilhar esses momentos onde eu respiro, onde eu busco ar, onde eu descanso, busco inspiração para a vida mesmo. E hoje, em especial, né, eu queria falar de mulheres. Agora aqui, quando eu tô gravando, é o mês de março, é o mês que o mundo comemora muitas das conquistas femininas que vieram através de esforço, né, assim, essas conquistas não foram fáceis, assim, precisaram de fato de alguma luta, né? Direito ao voto, direito ao divórcio, direito a ter conta no banco. E eu tô vendo que tá tendo um reflexo aqui no meu óculos com essa luz. E então eu gosto muito da ideia de celebrar esse mês lembrando disso, né? E também acho, e eu acredito, né, que a gente muda a realidade quando a gente conhece essa realidade, assim, sem muita idealização do que acontece, né? Por isso que eu gosto de fazer cheques de realidade mesmo, que podem parecer duros, mas é a minha forma de conseguir transformar alguma coisa, quando eu me dou conta da situação em que a gente está vivendo. Então, por isso, eu gosto de falar que a gente vive numa sociedade machista, a gente já sabe disso, mas o que eu penso que é importante é que a gente foi criado nessa sociedade machista, todos nós, né, homens e mulheres. Uma sociedade machista, uma sociedade capacitista, uma sociedade racista, etarista, me faltou a palavra. E é importante a gente entender que a gente é fruto do meio, né? Então, para mim, um dos grandes passos para a mudança acontecer é eu entender que eu sou machista, eu sou racista, eu sou capacitista, eu sou etarista, porque eu sou fruto do meu meio, né? Então não seria eu uma pessoa que é educada sob essas circunstâncias, como as pessoas da minha geração, teria uma ideia diferente de mundo se eu não fosse buscar essa ideia diferente de mundo, né? E tentar me transformar. Então, e também não significa que sou eu a pessoa já desconstruída e muitas vezes eu me vejo tendo comportamentos frutos da sociedade mesmo e comigo mesmo, assim, de não me vendo capaz de fazer as coisas, de esperando a minha hora de falar, de não acreditando que algumas oportunidades podem ser para mim. E isso apesar de ter a missão aí de criar uma menina pro mundo, né, minha filha. Então, para mim é um exercício constante de consciência, de estar consciente disso, que a gente foi criado dessa forma, assim, a nossa matriz, nosso DNA foi desenvolvido dessa forma,
mas a gente pode fazer diferente à medida que a gente vai aprendendo educação liberta, né? Que a gente vai aprendendo, que a gente vai estando consciente, que a gente vai mudando nossos próprios padrões e com isso também mudando o que está à nossa volta. Então, eu acho super importante que haja esse mês, em especial para as mulheres, mas especialmente que nesse mês a gente possa fazer essa reflexão de que as conquistas elas foram muito suadas, né? E que elas continuam sendo muito suadas. Então, assim, para mim é uma forma de agradecer as que vieram e abriram portas para minha geração. Também dar as mãos e abraçar todas as mulheres incríveis que me acompanham nesse momento, né, contemporâneo, eliminando barreiras para que as próximas que venham não passem pelos mesmos temas que a gente passou, né? Eu acredito que essa mudança leva tempo, não acredito que a próxima geração já seja uma geração que vai conquistar a igualdade. Mas o que eu gostaria mesmo e o que eu tento fazer é que a próxima geração tenha barreiras diferentes das nossas, assim, numa evolução, que não seja uma involução, né? Numa evolução, barreiras diferentes das nossas, para que realmente a gente, né, tenha para que o mundo evolua mesmo, né? Que essas agendas aí de equidade não voltem para trás. E creio que esse é o legado que a gente pode deixar aí para quem vem pela frente. E aí, como a minha forma de estar no mundo é muito através da leitura, da reflexão, os livros me transformam, a educação, como eu já falei, para mim é essencial, faz parte de quem eu sou, de quem me constitui. Então, para esse mês, o que eu queria era falar sobre livros de mulheres que de alguma forma me tocaram, em especial no sentido de transformação. Então, eu tô numa fase de transformação, de carreira, de troca de país, de fase de vida, assim, né, corporal também, entrando aí numa nova fase de idade, de vida que eu tô achando super legal. E por isso eu acabei trazendo o tema da transformação, porque obviamente os últimos livros que eu li, escritos por mulheres, para mim me trouxeram essa temática, apesar de que alguns deles não tem nada a ver com a temática, mas para mim acabaram me tocando. Uma coisa importante de comentar aqui é que eu não tenho todos comigo, porque são livros que eu li no ano passado também, e né, já falei que eu tô de mudança, então eu tenho alguns livros que eu trouxe nas malas que vieram no avião com a gente. A mudança tá vindo de container, então o resto dos livros estão dentro dos containers, nesse momento sendo tramitados no porto, não estão aqui comigo. Mas eu não quis deixar de comentar, então eu vou mostrar alguns aqui que não são os livros, são dos meus autores, mas não exatamente o livro que eu gostaria de recomendar. Mas alguns eu tenho aqui comigo. E são 5 livros de autoras mulheres que de alguma forma me tocaram e por isso eu gostaria de trazer aqui como recomendação. Eu começo pelo livro que eu já fiz um episódio sobre ele. Tá cheio de marcações aqui, porque realmente ele é para ser lido a cada 6 meses, não é um livro que se esgota. Clarice Lispector, né? Então é um livro que é escrito a partir do inconsciente, né? Parece. Então por isso ele pode ter muitas interpretações, mas o que é legal dele é o livro Uma Aprendizagem, ou o livro dos prazeres, é que o grande prazer aqui é uma história de um casal que está se conhecendo, mas esse casal chega à conclusão de que eles precisam um tempo sozinhos para eles se conhecerem a si mesmos, né?
que é um processo dificílimo, que é um processo às vezes até antinatural, né? Mas eles vão separados, mas juntos, passando por esse processo de se conhecer. E aí ele coloca Livro dos Prazeres. Imediatamente eu imaginava assim, olha, vai ser prazer carnal. E na verdade não, grande prazer é saber o que a gente gosta e confiar tanto em si, ou passar a confiar tanto em si, porque realmente a gente vive a vida que a gente queria viver, né? Faz escolhas, abre mão de algumas coisas para viver a vida que a gente queria viver e faz sentido viver antes e descobrir isso antes de se relacionar com outra pessoa. Ele é assim. Uma vez uma pessoa me falou isso e é muito verdade. Eu tenho a sensação que qualquer página que eu abrir aqui aleatoriamente vai ter alguma coisa interessante, assim, pra gente falar, porque eu fiz isso agora, tá? Ó, nem é das páginas marcadas, apesar de estar sublinhado. Fiz aleatório. É que suas colegas também estavam ocupadas em viver, e você, para não sofrer, deve ter se dedicado encarniçadamente ao estudo, né? As coisas que a gente faz para fugir, não fugir, né? Mas daquela falta de coragem de entender o que a gente gosta, a gente acaba buscando outras formas aí de estar no mundo, né? Um livro profundíssimo. E Clarice tá tão na moda, né? Eu tô morando na Argentina e esses dias eu fui num evento numa livraria que falava sobre Clarice, falou sobre esse livro e tinha uma estante inteira dela. Eles gostam muito das crônicas. Será que eu falei certo? E também, obviamente, dos livros, mas especialmente das crônicas, assim, Clarice tá bem na moda aqui. E é muito interessante ver como eles interpretam a Clarice sem ter uma noção de nordestino, de Rio de Janeiro, de mulheres sendo intelectuais quando elas não tiveram uma origem, nenhuma formação intelectual. É bem interessante essa visão de fora, sem saber os entremeios, assim, que tocam a nossa cultura, né? Mas dá muito orgulho de ser brasileira e de ter uma autora como... uma autora que se permitiu escrever sem se preocupar em escrever bem, assim, se permitiu que a arte que saía dela era realmente uma arte que ela estava fazendo para ela mesma e não para vender. E isso se nota assim, na diferença do texto dela. E um disclaimer assim, sobre Clarice é que eu demorei anos para conseguir ler. E não conectava porque eu esperava uma linearidade de história. E não é o caso dela, assim, ela é muito mais para se ler do que para lê-la, assim, o texto vai te dando insights sobre a tua própria vida. Então não é muito sobre a história que tá passando ali, é o que aquela história ativa em ti, assim, é legal ler e com um caderninho do lado, assim, é muito legal, é uma grande transformação que acontece. E eu agora já quero ler ele de novo, porque eu já tenho material aqui para ler ele de novo. Um outro livro que eu gosto de recomendar de uma autora brasileira também é o Oração para Desaparecer. Eu não tenho ele aqui, eu tô tentando buscar com os olhos aqui, eu não tenho ele aqui. Ele tem uma capa azul. Vou pegar um aqui de capa azul só pra não ficar sem nada na mão. Ele tem uma capa azul, tipo essa, assim, não é esse livro, né? Mas ele tem uma capa meio azul, assim, celeste. E é da Socorro Racioli. E que texto! É puro amor, assim. O livro é muito amor.
É uma história muito peculiar, que eu penso que se eu falar muito assim sobre a história vai perder a graça, mas o que me chama a atenção é que a protagonista ganha amor sem fazer muito esforço. No mundo feminino, onde a gente ganha amor quando a gente é perfeita, né? A protagonista não tem nada disso, assim. E mesmo assim ela ganha amor em terras conhecidas, em terras desconhecidas. E aí se percebe que ela foi criada com muito amor. E ela anda pelo mundo com a certeza daquele amor e ela vai chamando mais amor, assim, ainda. E me vem pra maternidade, né, assim, esse trabalho de criar um filho, que é uma missão de vida, né, e de alguma forma dar para essa criança a certeza de que ela é amada, não importa como ela seja, pode mudar a vida, né? E isso que me pegou nesse livro, assim. Mas a história é surpreendente e... Ai, tão bem escrita, tão bonita, é lindo. O livro é lindo, é puro amor. E eu não li nenhum outro dela, queria bastante ler, assim, porque eu tenho a sensação que a jornada de ler o livro dela é como se a gente se transportasse para um lugar onde o ser humano cuida do outro. Assim, é muito bonito, muito bonito. Recomendo. Quem quer ficar feliz, lê Oração para Desaparecer. Mas é uma história triste, tem coisas bem tristes. Mas no fundo, assim, o amor que ela recebe é muito bonito. Outro que inclusive fiz um episódio sobre ele é o Nós Mulheres, da Rosa Monteiro, e vou falar de novo dele porque é inevitável falar dele no mês das mulheres, né? O que a Rosa Monteiro faz com muita raiva dentro dela, pelo mundo ser como ele né, pelo machismo, o que ela faz é passar por biografias de mulheres que fizeram a diferença no mundo e que a gente não sabe, porque elas foram invisibilizadas pelas conquistas masculinas. Então ela começa no Antigo Egito, ela vai falando das imperadoras, ela vai falando das guerreiras, ela vai, né, a história evolui, ela vai falando da primeira cirurgiã, escritoras, pintoras, depois vai chegando mais no contemporâneo, filósofas, cientistas, astronautas e mais no final, assim, né, perto dos dias de hoje, as ativistas, as que mudaram a vida de outras mulheres através do seu trabalho como ativistas. E tem mais de 100 biografias, assim, cada biografia tem 2, 3 páginas e é super interessante. Tem também, não é só de heroínas, né? Isso é legal, assim, tem mulheres no poder que tomaram decisões super ruins, que foram cruéis. Então, muito da verdade do ser humano aqui, sem, né, querer defender, colocar a mulher no lugar de perfeição, mas fala do impacto das mulheres na construção da história da humanidade. É muito legal. Eu, inclusive, recomendei já, assim, de presente para outras mulheres. Eu ganhei de presente de uma grande amiga, e de uma grande amiga mesmo, e ganhei de presente de aniversário, foi um baita presente, e sigo recomendando, apresentei, que esse aqui é muito bacana. Aliás, ler Rosa Monteiro também é uma grande viagem, às vezes ela me confunde, mas é uma grande viagem, é em geral bem gostoso pra mim. Bem, foram 3. Meu quarto livro não é esse, de novo, esse eu não tenho aqui, mas é da Chimamanda, que eu nunca sei se pronuncio certo o nome dela. Esse aqui eu ganhei quando fui embora do Brasil, de grandes amigas, que eu levo muito no coração, o pessoal de Florianópolis. Eu não li ele ainda, apesar de devorar livros, eu não tô numa fase que os livros têm me feito bem, assim, eu se paro pra ler, eu me sinto ansiosa porque não tô no momento, assim, de sentar, entrar na história, nem ver filme. Acho que eu tô muito prática, assim, com a história da mudança, então tô com esse há uns 2 meses aqui comigo.
Não li, mas elas me deram porque eu li um da Chimamanda que foi o meu primeiro, que chama Americana, com H no final, Americana. E o jeito que ela escreve, especialmente o jeito como ela observa os personagens e traz características dos personagens e vai como que desenhando cada pessoa de acordo com como a pessoa é, eu acho super interessante. Tipo, transpor essa visão, essa forma como ela define os personagens, transpor para a vida real, assim, porque se a gente também vai interpretando as pessoas de acordo com o que elas viveram, de acordo com o contexto atual delas, às vezes fica mais fácil de entender por que as pessoas fazem o que fazem, né? Ou não fazem. E isso que eu gosto nela, assim, ela tem uma visão muito profunda e ampla do ser humano. E aí a personagem principal dela vai vivendo nesse mundo, ela é uma personagem expatriada, então assim, super conectou comigo. E ela se vê negra, ela é ela é de Lagos. E eu esqueci o país. Ela é de Lagos e ela vai para os Estados Unidos estudar. E é só nos Estados Unidos que ela se dá conta que ela é negra. Porque de onde ela vem, essa não era uma característica marcante, assim, ela era igual a todo mundo. E aí que ela começa a ver o preconceito, começa a sentir o preconceito, né? E é super interessante como o teu contexto te coloca em lugares... na verdade, tu não fez nada, tu não mudou nada, mas só o teu contexto mudou e tu passa a ser outra pessoa, assim, tu passa a ser de uma classe inferior, segundo ela coloca. Só pelo fato de ter mudado de país. É de pensar, assim. E aí, bem, aí depois ela retorna ao país de origem dela, que eu esqueci qual é. E aí também ela não se adapta, assim, porque ela já é outra pessoa, porque aquela vivência internacional, acho que foi mais de 10 anos que ela viveu fora, que foi durante toda a faculdade, também a transformou. Então, na verdade, ela não pertence nem a um nem a outro, ela pertence a ela mesma, assim, e como a forma como ela descreve, como ela vê o país de origem, é super interessante. Uma leitura muito agradável, em geral bastante extensa, ele é um pouco maior que esse, mas uma leitura super agradável. E é quase uma aula de antropologia, assim, bem legal. E o meu último, mas não menos importante, é um livro que surgiu para mim de uma pessoa muito querida, fiz um processo de mentoria com ela, que é O Caminho do Artista, da Julia Cameron. E esse livro, primeiro que ela diz que todo mundo tem um pouco de artista, o que eu acho que é verdade, assim, porque todo mundo já foi uma criança, né, já brincou de alguma coisa, ou tem vontade de brincar de alguma coisa, mas essa vida adulta parece que não permite, né, e aí ela vai dando exercícios, é um programa de 12 semanas, ela vai dando exercícios para trazer de volta essa brincadeira de criança para tua vida. Então ela propõe, assim, primeiro escrever páginas matinais sobre qualquer coisa que tu esteja pensando, e isso é uma forma de se deparar com os teus pensamentos e também trazer para tua vida, ou tirar da tua vida coisas que te incomodam, que tu quer muito fazer, porque enfim, todo dia tem que, né, escrever sobre aquilo que tu tá sentindo, e acaba ficando chato todo dia reclamar da mesma coisa. Então tá, vou fazer alguma coisa para acabar com isso. Ela também propõe um dia do artista, que é uma vez por semana, fazer um programa para se divertir, e essa é a parte mais difícil. Parar tudo sozinha. Parar, sair sozinha por 1 hora, 2, 3, para fazer uma coisa que te divirta. Primeiro, saber o que te diverte. Não é para estudar, não é para melhorar profissionalmente, não é para aprender outra coisa, não é para melhorar o corpo, é fazer o que te diverte. E às vezes, pra mim, às vezes o que me divertia era sair e andar num monte de loja, assim, e entrar e olhar, figurinha, papelaria, acessórios, floricultura me diverte.
Mas, sei lá, parece que a gente não tem essa visão, parece que tudo tem que ser muito prático, né? Tá ali na lista de to-dos. Museus me divertem também, mas não sempre. Ficar embaixo de uma árvore numa praça me diverte, mas também não sempre. E, enfim, como são 12 semanas, o livro vai te fazendo entrar em contato com essas coisas. Então, esse canal aqui, fazer essas conversas, são tão prazerosas para mim, assim, e surgiu desse movimento, assim, com o livro. Ler é outra coisa que não tenho tempo e não tenho mesmo, assim. Mas eu me sinto bem lendo, então aí eu leio, nem sei dizer quando eu leio, mas quando eu vejo, ao invés do celular eu tô com o livro na mão e vou lendo, e aí a história é boa, quando vê acabou e nem foi tão difícil assim ler, sabe? E também escrever, né, assim, o que eu tenho feito agora, escrever uma newsletter no LinkedIn, escrever outras coisas que eu tenho escrito, assim, vem muito desses exercícios desse livro. Eu até tô em outro livro dela, ela tem mais de 40 livros publicados, grande maioria não ficção mesmo, é nesse sentido, porque ela se diz uma professora de criatividade. E de fato assim, o método dela é bem interessante. E agora eu tô lendo outro que eu comecei ontem, que é Nunca é Tarde para Começar, que é O Caminho do Artista, para pessoas que já estão pensando na carreira da segunda metade da vida. E tô adorando, assim, tem que escrever uma autobiografia, também é de 12 semanas. Então, eu recomendo, assim, quem tá com aquela coisa de, eu preciso me expressar de alguma forma, mas não tô conseguindo saber como, ou tá sentindo uma vontade de mudar, trazer aquelas brincadeiras de criança de volta pra vida, tá sentindo um pouco a vida sem sentido, tá buscando de alguma forma se expressar no mundo, não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, porque parece que falta alguma coisa. Esse livro é super, 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 super interessante, assim. Também já recomendei ele para algumas pessoas, especialmente aquelas artistas criativas que não estão exercendo a criatividade. A gente vê assim, essa pessoa tem tanta criatividade, tem tanta essência ali para sair, mas tá se enquadrando, encaixando no mundo, né? E é fácil olhar o outro porque sou igual. Eu acabo recomendando porque ele me transformou e tá sempre perto de mim, assim, de vez em quando ali aleatoriamente eu abro uma página, leio uma coisa. Realmente ele é uma grande pulga atrás da orelha, esse livro. Bem, gente, então são esses meus 5 livros de autoras mulheres: O Caminho do Artista, da Julia Cameron, Americana, da Chimamanda. Esse aqui não é ele, é o livro da Chimamanda, é outro livro, mas aqui só para representar. Nós Mulheres, da Rosa Monteiro. Esse aqui também não é o livro, só para representar por causa da cor, é Oração para Desaparecer, da Socorro Acioli. E um livro, uma aprendizagem, o livro dos prazeres, da Clarice Lispector. Então, uma coisa que eu queria falar. Clarice, brasileira. Socorro Acioli, que não é um livro, só para representar, brasileira. Rosa Monteiro, espanhola. Chimamanda, africana. E O Caminho do Artista, da Julia Cameron, americana. Então tem Brasil, Europa, África, ou América Latina, Europa, África e América do Norte. Faltou um asiático, assim, né? Estamos nessa. E pensei numa vegetariana, mas esse não me transformou, esse me deixou bem bagunçada. Mas fica aí uma dica asiática para tentar de alguma forma cobrir algumas partes do mundo.
Sempre um prazer, fico super feliz de fazer isso e agradeço quem tá aí junto comigo. Comenta, me fala alguma coisa também, gostaria de ouvir as tuas recomendações, né? Porque é tão bom a gente trocar. Um beijo grande e até o próximo Potenciar.